Boa noite a todas as pessoas presentes. Estamos aqui no terceiro dia de atividades da Semana da Diversidade, que tem como tema, esse ano, o Mapeando Vidas, Construindo Mudanças. Esse tema surge da necessidade de levantamento de dados para a construção de políticas públicas concretas que cheguem aos corpos de todas as pessoas LGBTs e principalmente aquelas que ainda nem têm seus corpos reconhecidos como corpos com direitos fundamentais em nossa sociedade. Hoje, à mesa, a gente vai falar sobre a saúde mental das pessoas LGBTI+, que estão em vulnerabilidade, em estado de violência. Pode continuar. Começar de novo? Tô pondo no modo avião, se alguém ligar, desliga o vídeo. Pode continuar, só cortar essa parte. Pode continuar. Então a gente está aqui hoje, na noite de hoje, na Unifacef. Quero muito agradecer o espaço da Unifacef, em nome da professora Maria de Fátima, coordenadora do curso de Psicologia, que sempre compõe com a gente as atividades da Semana da Diversidade, abre esse espaço e permite o debate que hoje é sobre a saúde mental das pessoas LGBTI+, que já passaram por algum tipo de violência, seja ela psicológica, física, patrimonial, entre outras, né? E para as pessoas também a importância do acompanhamento psicológico para essas pessoas que estão em transição. Bom, para compor a mesa, a gente vai ter 4 pessoas com experiência diferente e que eu vou permitir que elas mesmas se apresentem, porque eu acredito que nada melhor do que nós mesmos para dizer quem somos. Obrigada, Leonter, pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou a professora Fátima Colares, sou psicóloga, sou coordenadora do curso de Psicologia do Unifacef. É um prazer enorme receber vocês para a discussão de um tema tão importante. Em nome do departamento, eu deixo claro que esse tema ele é de uma seriedade, de uma importância muito grande. Todos os espaços possíveis, do ponto de vista acadêmico, em que esse tema possa ser trabalhado, é fundamental. Nós temos assim, estimulado, apoiado sempre que possível nos nossos eventos, em aulas, no próprio curso, a discussão desse tema para que isso possa agregar conhecimento e possa sensibilizar as pessoas para essa luta que é linda, que é justa, que é democrática, por políticas públicas que possam atender às necessidades de toda a população LGBT. E políticas públicas no sentido de melhorar a qualidade de vida, melhorar acesso à saúde física, à saúde mental e a todos os aspectos que são importantes para que a gente fomente cada vez mais a discussão pelos direitos da população LGBT. Então, é com muito orgulho que eu parabenizo vocês e deixando claro que o Unifacef vai estar sempre aberta para eventos dessa natureza. Muito obrigada. Obrigado. Eu sou Fábio Palhares, eu sou estudante de Psicologia aqui no Unifacef e eu estou no 5º ano. Eu faço pesquisas quanto aos homens gays, né? Eu pesquiso sobre gerações e eu queria agradecer, né, o Zé Leonter por ter convidado, né? Eu estou aqui representando também o nosso grupo de estudos da Unifacef, que é o G-Queer, que a Flávia também está aqui, então obrigado, Flávia, por ter vindo também. É incrível, né, ter um lugar onde a gente possa ser a gente. É incrível
confirmar, gente, que assim, é realmente muito bom ter esse berço, né? De um lugar que a gente vem, um lugar elitista, capitalista, etc. E, enfim, obrigado por todos que estão aqui na mesa também. Bom, meu nome é Ricardo César Casimiro, porque se você falar só Ricardo, tem um monte de Ricardo por aí, né? Eu tenho que falar o nome completo. Meu nome é Ricardo César Casimiro, sou nascido e criado no Santa Paulista, um pouco de Postical, depois vim parar aqui em Franca. E aqui estou, eu me sinto mais francano do que servanense, do que caldense. Eu queria dizer para nós que estamos aqui, eu quero abrir meu coração e agradecer ao Unifacef pelo espaço. Vocês não poderiam. É uma luta constante, é uma luta grande, é uma luta que vai demorar muitos anos para a gente acabar com essa discriminação, mas esse negócio não vai acabar tão fácil assim, né? Mas a gente tive aqui outra oportunidade, a gente tive aqui em outros eventos, e inclusive ela até me reconheceu, né? Ela falou assim, não, eu conheço você. Sabe, então, a gente que levantar nossa bandeira para nós que somos LGBT, a gente tem que parar esse negócio, deixar destruir a gente, seja preto, seja branco, seja o caramba que for. As pessoas têm que nos respeitar, seja na saúde, seja no trabalho, seja no jurídico, sei lá, seja onde for. Nós temos que ser respeitados. Eu já estou com 51 anos de idade, vou fazer 52, eu estou ficando velho, cara. O Léo me chama Tucano, mas não sou Tucano. Sabe, então, a nossa vida não pode parar. E vocês, jovens, vocês não devem deixar acabar esse movimento, sabe? Porque muita gente sofreu para chegar onde chegou. Muitas pessoas até morreram para chegar onde chegou. Hoje está um pouco mais, não falo simples, mas tipo assim, está mais confortável. Menos pior, né? E, então eu acredito que vocês têm que continuar como o Léo faz, como muitas pessoas estão fazendo por aí no nosso estado, em São Paulo, enfim, no Brasil. Não vamos deixar essas pessoas usar nossos corpos como se fossem um lixo. Porque a gente foi usado como um lixo. E nós não somos lixo. Nós somos pessoas igual a eles. Então eu fico pensando às vezes assim, o Léo ficou bravo, às vezes eu sou meio chato, sabe? Essa não quero chato. E às vezes quando eu falo assim, gente, a gente tem que parar de pensar que pessoas brancas maltratou a gente, mas no passado, agora hoje mudou as coisas. Vamos se juntar, vamos se unir, vamos parar com essa bagunça. Só a pessoa chata. Gente, muito obrigado, Unifacef. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a vocês por dar esse espaço para a gente, para deixar nós expor. Eu achava que a casa ia estar cheia, mas vai ser frio, ninguém vai querer sair de casa. Então, gente, vamos lutar, vamos batalhar, porque a guerra não acabou ainda não, o trem ainda vai longe. Então, esse negócio vai muito longe. De repente ainda vou morrer com, sei lá, se eu vou chegar nos 60, né? Eu já estou com 51, eu vou fazer 52, se eu chegar nos 60 também, se eu não chegar também, mas eu quero ser sutil. Não vamos parar, não vamos deixar a guerra acabar, porque esses políticos, eles querem arrebentar com a gente. Eles acham que a gente não tem direito a nada, nós temos direito a tudo. Nós temos direito a nossos corpos, nós temos direito a votar, nós temos direito a tudo. Enfim, entendi? Gente, já falei demais. Obrigado. Obrigado. Primeiramente, muito obrigado. Né? Eu sou Tice, eu sou psicóloga, eu trabalho com sexologia, eu também. Tá ruim? Tá bom? Melhor? Eu sou formado em letras também e faço pesquisa em linguística, atualmente sou doutoranda.
Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa não binária biológica, né? Porque é muito engraçado, né? Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é a Amanda Palha, que é uma pesquisadora transfeminista, enfim, e ela fala, né, que ela é uma travesti biológica. E eu acho que isso é muito essencial para a gente encontrar o discurso de cisgênero, né, que diz que pessoas cis são pessoas naturais, né? Então, eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa não binária biológica para a gente lembrar disso. Eu trabalho com gênero já faz assim, pelo menos uns 6 anos nessa parte acadêmica. Eu também atendo, né, minha clínica é prioritariamente para pessoas LGBT, então 80% das pessoas que eu atendo são pessoas LGBT. Queria agradecer muito, Leon, pelo certo, a FACEF pelo espaço, as pessoas da mesa, tá, que eu já conheci, Ricardo, que eu acabei de conhecer, muito prazer. E Márcia também não conhecia, muito prazer. E é isso, espero que a gente possa trocar bastante coisas aqui. Também fico triste de ver esse espaço esvaziado de certa maneira, né? Mas eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui porque querem estar aqui. Então isso também dá força para a gente saber que a gente faz tem significado, né? Como você disse, não dá para parar não, né? A gente não pode parar não, porque se a gente dá brecha, a coisa... Esse corta mais. É isso. Obrigado. Para começar aí, a gente começar um debate, as falas, né? O Ricardo, que está representando hoje o nosso coletivo, compondo essa mesa, me permitiu abrir, né, essa história. E, inclusive, gostaria já de convidar para a primeira fala a professora Fátima Colares, porque ela tem os compromissos também. E o Ricardo sofreu muito aquela agressão do final dos anos 80, que ainda expunha pessoas LGBTs e até pessoas não LGBTs em jornais, dizendo que fulano está saindo com ciclano, que isso colocando o endereço, às vezes, das pessoas, né? Colocando toda a vida dela ali exposta, sem nenhum tipo de apuração, sem nenhum tipo de consentimento. No jornal, exatamente, no jornal. E isso causa consequências, né? Muito sérias. E naquela época a gente não falava sobre a condição psicológica dessas pessoas, né? Sobre como isso afeta, né? E afetou muita gente. E ali, em meio do que se chamava de fast gay, né, que foi a epidemia do HIV, deixava toda a condição da nossa comunidade muito pior. E ele é um sobrevivente de todo esse percurso, né? Ele é um sobrevivente e que escolheu também compor a luta junto ao close certo. E como uma provocação inicial, né, para vocês, eu gostaria de deixar aqui qual é a importância da psicologia, do acompanhamento psicológico para a gente aliviar esse sofrimento psíquico que pode trazer outras consequências, como a adicção, enfim, como mais mutilações, automutilações, entre outros. E a gente sabe que isso ainda afeta enormemente a nossa comunidade. Hoje em dia a gente não tem mais jornais, mas temos as redes sociais, que acabam expondo ainda mais nossas vidas. Está funcionando, né? Bom, eu, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas. Eu até sinalizei para o Leônter que eu estou em outra atividade, mais ou menos nesse horário. Eu estou meio que controlando, né? Então, eu estou aqui, daqui um pouco eu vou para lá. Correria. Então, correria doida. Na verdade, eu não preparei nada formal, mas a partir dos relatos de vocês e pelo que eu conheço, eu já ouvi a história, né, do Ricardo no nosso fórum. Eu tenho uma questão
da linguagem do coração. E nesse momento, essa linguagem que me vem à mente, a linguagem do coração. E quando a gente fala nessa questão da potência, do cuidado, quando a gente fala em saúde mental, a colega com certeza vai ter contribuições muito ricas a respeito disso. Eu fico me perguntando, fico me questionando, muitas vezes até me sensibilizando muito, com o sofrimento que a gente vê estampado muitas vezes quando a gente tem contato, quando a gente lida com questões que envolvem sofrimento, né? De LGBT, das pessoas LGBT. Me toca muito esse sofrimento. E se a gente for falar em saúde mental, em cuidados com a saúde mental, eu acho que falta a gente investir muito nas estratégias de acolhimento. Porque uma coisa, a pessoa faz terapia, tem a possibilidade de passar por terapia. Muitas vezes a gente tem esses contatos, às vezes na informalidade, e as pessoas se perdem um pouco nessa capacidade de acolher o outro, nessa capacidade de ser humano. Eu falo muito em humanização. E eu sinto, o Fábio aqui foi meu aluno, fez estágio em vários equipamentos de saúde, nós não temos isso estabelecido como uma regra. Vamos acolher, vamos ser humanos para essas pessoas que buscam, quer por uma questão de saúde, de doença física, ou quer por uma questão de sofrimento emocional. E uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, porque eu sou da área da saúde e eu tenho muitos estágios em locais de muito sofrimento. Hospitais, serviços de urgência, emergência. São pessoas que estão o tempo todo num sofrimento muito grande. E às vezes os alunos se chocam. Alguns gostam muito, alguns falam, não, eu gostei muito de viver essa experiência, mas eu não sirvo para isso, não vou conseguir atuar nessa área. E aí eu falo sempre para eles, olha, você não tem que ficar nessa área, né? Se você não se sente bem, se você não gosta de estar lidando com essa intensidade desse sofrimento. Mas algumas pessoas ficam, talvez não a maioria. E o que eu digo para elas é o seguinte: que bom que tem pessoas que ficam e que se identificam com essa atividade. E é isso que eu digo para vocês. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês se identificam com essa luta. Que bom que vocês continuem. É isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas militantes. A gente precisa de pessoas que acreditam, que gostam do que fazem. Talvez não seja a maioria, talvez não seja, não importa. Mas olha nós aqui. Nós somos poucos, mas nós somos altamente qualificados. Nós somos pessoas, e aí eu volto para a questão da linguagem do coração, que eu considero também fundamental. Nós nos entregamos, nós nos dedicamos a essa luta, e a ideia sempre é multiplicar, trazer conhecimento.
Estava conversando com ele ontem, antes da gente começar, e eu falei assim para ele: nós estamos sempre aprendendo. Conhecimento não tem fim. Eu posso ter títulos que for, mas eu sou uma eterna aprendiz. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aprendendo uns com os outros, com as experiências, com as vivências que todos nós tivemos, todos vocês tiveram. Então, essa coisa do resgate à história, das memórias afetivas, de tudo que a gente viveu, quer seja coisas boas, quer seja coisas ruins. Já passou, né? Passou, coisa daqui para frente. E hoje, como a colega disse, nós estamos numa situação menos pior. Mas a gente já alcançou muita coisa. E eu acho que isso é que vale. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Eu só queria complementar, né, a fala da Fátima, porque ela fala, né, que existe muito sofrimento nesses lugares, né? E quando a gente vai para a área da saúde, o sofrimento vem de muitas áreas, né? Vem de muitos lugares. E aí a gente pega um profissional que não é nem um pouco qualificado, né? Porque quando a gente vai falar de uma pessoa em sofrimento, e uma pessoa LGBT em sofrimento, ela não está só sofrendo aquilo que ela sofreu, né? Ela está sofrendo outras coisas, que vem muito antes disso. Então, o que eu fico pensando, né? Quando a gente vai para esses lugares, as pessoas que nos atendem não são sensíveis. As pessoas que nos atendem não entendem o que é ser LGBT, né? Não sabe a dor que é, às vezes, que a gente machucou porque alguém empurrou a gente, sei lá, uma coisa aleatória assim. Mas não só empurrou a gente, né? Que empurrão que foi esse, né? De onde que vem isso? E aí me vem muito a imagem de um médico muito frio, sabe? Mas é só um machucado. Enfim, a gente fala muito disso em aula também, como falta esse preparo dos profissionais, né? E como existem lugares para que isso seja trabalhado, né? E aqui é um lugar, né? Grupos de estudo é um lugar. Só que quem precisa não vai, né? Quem precisa de verdade não está lá. Entendeu? Enfim, acho que é isso. Eu só queria completar que realmente há uma defasagem muito grande de preparo do profissional da saúde. Eu não digo todos, tem alguns que são bem diferenciados. Você pode generalizar. Sim, mas nós, como professores, supervisores de estágio, os próprios alunos já vivenciaram muitas questões, por exemplo, com pacientes com transtorno mental, que é outra questão também, é uma luta muito grande. Por exemplo, entender a pessoa que chega numa situação de urgência com ideação suicida, ou até que tentou suicídio, mas não efetivou. E a gente percebe muitas vezes as pessoas, os profissionais de saúde, alguns até querendo fazer algum tipo de acolhimento, mas de uma forma inadequada. Então, coisas do tipo assim: olha, tem tanta gente lá fora lutando contra o câncer, querendo viver, e você querendo morrer. Ou coisas do tipo assim: olha, está faltando Deus no seu coração, está faltando isso, está faltando aquilo. A gente até entende que pode ser uma iniciativa de querer acolher, mas nesse momento não foi feito o acolhimento como se deveria. Se eu estou num sentimento de autoextermínio, uma ideação suicida, eu estou num sofrimento gigante. O sofrimento ele é tão grande, mas
LGBT, principalmente com quadros depressivos. Porque o sentimento de dor é gigante. Ele é imensurável. E ser acolhido por alguém que tenta mostrar algo que naquele momento não vai ajudar é muito complicado. Então, isso eu só queria acrescentar. Então, talvez a minha fala venha ao encontro disso, assim, porque ela é uma fala para a gente pensar justamente o que significa para nosso psiquismo o estresse que a gente tem por ser LGBT durante a vida, né? O que isso afeta e como isso afeta, e como a gente pode pensar que esses são estressores específicos, né? Como que a gente pode pensar que esses estressores então vão influenciar toda a vida dessa pessoa, até quando ela consiga talvez estabilidade financeira, quando ela consiga estabilidade emocional, enfim, esses estressores eles ainda podem e vão afetar, né? Você quer pôr ele para mim, para poder falar dos slides, que aí fica mais fácil. Será? Acho que não vai atrapalhar, não, professora. Vamos ver. Eu acho que pode ser. Eu acho que atrapalha um pouco. Será que você quer que chegue um pouco para frente? Eu acho que afastar as pontas. Para onde? Vamos ver. Porque está filmando, né? filmando, né? Atrás? Sim. Eu acho que não. Os coisas estão bem para cima, mas estão bem centralizados, talvez não vai atrapalhar, não. Se for o caso, a gente muda, né? Gente, então o título aí da minha apresentação é Honrando Nossas Sujeiras, né? Clínicas da Disforia e Saúde Mental. É importante a gente pensar que, bom, eu já me apresentei, não vou falar de mim de novo, não. A disforia como diagnóstico de um sistema, né? A gente está acostumado, enquanto sociedade, a entender a disforia como um descompasso de uma pessoa, né, de um indivíduo ou de um grupo, né, de indivíduos dentro de um grupo. Ou seja, as pessoas trans sofreriam então uma disforia em relação ao seu próprio corpo, que seria o descompasso entre um fator primordial, biológico, que seria o sexo, e o fator secundário ou contingencial, que seria o gênero, né? Só que o Preciado, ele vai propor uma coisa diferente para a gente. Em vez de a gente pensar disforia, então, como esse descompasso individual, a disforia não existe como doença individual. Ao contrário, é preciso entender a disforia mundi como um efeito de uma defasagem, de uma brecha, de uma falha entre dois regimes epistemológicos, né? O que ele está querendo dizer, então? Talvez fique melhor que eu ficar em pé, né? Porque eu estou olhando aqui do lado. Para o Preciado, então, a disforia, na verdade, é um sintoma coletivo, né? Não é um sintoma de um indivíduo, é de uma sociedade toda, né? O que a gente está vendo colapsar aqui? O sistema capitalista neoliberal, né? Já não está dando mais as respostas, já não está dando mais as soluções, já não está dando mais as possibilidades para a gente ter o mínimo que a gente deveria chamar, que antes a gente chamava de bem-estar social. A gente não está tendo mais isso. Os corpos cada vez mais precarizados, né? A felicidade é vendida sempre como uma mercadoria. Terapias que culpabilizam o sujeito e não o sistema. Então a gente tem isso na psicologia. Teorias que vão culpar o desajuste do indivíduo por causa dele. Ele que é o problemático, não é o sistema. O problema não é o sistema que permite as pessoas empurrarem uma pessoa LGBT. Não. O problema é o LGBT que é empurrado. É a teoria, no caso.
Exatamente. É como se muitas vezes a gente fica achando que a teoria fala, não, o problema é você que é um desajustado. Não, mas que o desajustado é a sociedade que fala pra gente que a gente é o desajustado, né? E aí ele propõe esse termo, que não preciso entrar muito nele, que é um termo mais, digamos assim, acadêmico, que ele chama então para a gente pensar o corpo não como uma divisória entre corpo e mente, porque muitas vezes a gente pensa a saúde mental e aí fica parecendo que tem a saúde do corpo e a saúde da mente. Não, a gente está falando de uma coisa integrada, elas são juntas, né? Então não dá para a gente pensar corpo e mente, a gente tem que pensar em alguma coisa que una essas duas partes, né? E ele pensa isso a partir desse conceito que ele chama de somateca. Que seria então que vai tentar superar essa dicotomia entre corpo e mente, né? É uma vasta rede de normas, tecnologias, afetos que nos moldam, mostrando que não existe um corpo separado da cultura. Mas o remédio ajuda? Hã? O remédio ajuda? Ajuda, com certeza. A gente chega lá. Para cuidar é preciso desnormalizar e escutar o que a norma não quer que escutemos. Então, a ideia aqui é que a gente ouça, né, o sofrimento de um indivíduo a partir da ideia de que esse sofrimento se constitui dentro da cultura, né? Não é a parte da cultura, não é fora da cultura. Os sentimentos de ódio, negação, eles existem na cultura, não é o indivíduo que tem esse sentimento como se fosse uma coisa individual, como se cada um de nós tivesse o seu próprio medo, a sua própria raiva, a sua própria... Né? Fazemos gênero sob normas, né? Então a Butler traz essa ideia então pra gente de que gênero não é o que a gente é, mas o que a gente faz sob coerção. O gênero é exigido da gente. Então é que a gente nasce, a gente tem que ser homem ou mulher, né? Tem lá um campo para preencher. Inclusive, se você for uma pessoa intersexo, não tem X, e você tem que ser obrigado a colocar lá, senão a criança não é registrada. Ela não é registrada. E já há alguns anos existe uma norma que obriga o hospital a colocar X até que a situação seja resolvida, até que a mãe tenha, o pai tenha condições de entender e decidir qual vai ser o gênero dessa criança. Mas não é cumprido, não é falado muitas vezes, né? Então, o gênero, a gente está acostumado a falar assim, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou trans, achando que esse gênero é como se fosse algo só nosso, né? Mas não, existem formas prontas, e aí a partir dessas formas prontas do que é homem, do que é mulher, a gente desenvolve o nosso próprio gênero, né? E aí que a gente chama de meu gênero, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou um homem gay, eu sou... enfim. Atuar corretamente de acordo com o gênero existe uma exigência para ser reconhecido como um ser humano. Então, se você não cumpre determinadas normas, você não é ser humano. Ponto. Né? E aí a gente tem violência contra pessoas intersexo, contra pessoas trans, contra pessoas LGBT, né? Em geral, de maneira acentuada. As normas de gênero definem o que pode ser corpo, desejo e vida aceitável, criando um script de saúde. Nascer, crescer, casar, reproduzir e morrer. Se der, no meio aí tem uns momentinhos de felicidade que eles falam. Minha mãe era 200. Hã? 200 anos. Pois é. Aí então o que define esse modelo de saúde, né, que impede que as pessoas tenham noção de como acolher? Porque aí eu te ouvi falando, né, eu fiquei assim, será que essas pessoas não entendem ou elas não querem fazer? Porque talvez exista uma diferença. Eu entendo que existe falta de formação, de curso e tudo mais. Mas a justiça não sei, né? Não é em todos os países, mas tem países eles não deixam, né? Ok. A criança nascer, Não, todos. Não pode. Ou você tem que nascer como homem ou mulher. Em alguns existe essa possibilidade terceira, que é colocar X. Ou, por exemplo, acho que na Austrália ainda é possível colocar intersexo.
Ainda é possível. Mas geralmente quando a gente nasce, você tem que ser homem ou ser mulher. Não tem outra opção. Na América Latina, então, não tem. Não, América Latina não. Mas, eu voltando aí, né? Então, justamente isso, né, que impede a gente de ter um certo olhar distinto para essas pessoas, que é, mas isso daí é coisa dela, né? Como se, assim, o sofrimento que ela estivesse infringindo ali, todo o ódio que ela sente diariamente, todo o que você sentiu lá na praça quando você estava sendo atacado, e não. Tudo isso é descartado. Mas quando infringe a lei, isso não dá nada para ele, né? Exatamente. Então, disforia, homossexualidade, transgeneridade são patologizados por desvio desse script. Se você vai desviar desse script, que é nascer, e aí se você tem pipi, você é homem, se você tem vagina, você é mulher. Se você saiu desse script, você vai ser entendido como um desvio, ponto. A norma é ser cisgênero, nascer com pipi ou vagina e ser o papel social que é designado para esses dois órgãos, né? A clínica tradicional reforça esse roteiro como se fosse natural, mas não é natural, né, gente? Desfazer gênero é interrogar o que chamamos de saúde. É preciso perceber que o sofrimento muitas vezes vem da norma e não do sujeito. E é o que a professora falou é muito importante. Muitas vezes isso é conjugado nas pessoas LGBT, ou seja, elas têm um transtorno, elas sofrem com depressão, elas têm ansiedade, elas são não diagnosticadas com TDA, com autismo, com vários tipos de transtorno, e aí elas têm que lidar com o transtorno mais as imposições da norma. Então é muito cruel, né? Uma clínica normativa e outras formas de sofrimento, né? Se o gênero é uma norma, então não é simplesmente o que uma pessoa é, mas o ideal que essa pessoa deve encarnar para se tornar reconhecível como sujeito, né? Então, o que essa heteronormatividade vai falar para a gente? Define quem merece ser cuidado. Isso é muito importante a gente pensar. Ela vai definir quais são os corpos que podem ser cuidados. Produz a ilusão de desenvolvimento normal. Não, mas essa criança está normal, ela está isso acontece muito com homens, né, quando são socializados, né? Tá lá beijando as meninas no meio da escola. Normal, ele é homem, né? Tá fazendo uma coisa normal dele, né? Como se fosse assim. Que porra é essa, né? Desculpa a palavra. Estabelece o humano como quem performa adequadamente. Se você adequar exatamente o papel, tá tudo certo com você. Não vai acontecer nada, tá tudo bem, tá de boa. Não é viadinho. Não pode ser viadinho. Viadinho não pode. Tanto é que é um dos primeiros xingamentos que a gente aprende, né? Como que você vai injuriar o outro desse jeito, né? Ou viadinho. Ou mulherzinha. Também. Os dois, né? Desculpa, Alice, eu ia comentar. A gente é chamado de gay antes da gente saber o que significa a palavra gay. Muito antes, né? Muito antes. Eu beijava os meninos na escola lá, Ricardo, você é viadinho, pretinho, você é viadinho, então lá em Vênus. Desse jeito. A promessa de felicidade. Eles usam a ideia de promessa de felicidade para falar que a norma é válida. Quer dizer, você só vai ser feliz se você crescer, desenvolver, casar, reproduzir e morrer. Esse é o script. Se você cumprir, você vai estar encontrando felicidade. É o que eles querem fazer a gente acreditar, né? E aí eles criam então essa categoria, que é uma categoria de quase ou não humanos, né? Essas pessoas dissidentes vistas como imaturas, isso acontece muito no caso das pessoas trans, né? São vistas como pessoas imaturas, que não passaram da fase do ético e desculpa, psicanalista e tal, mas assim, aquela coisa bem bizarra de acusar então essas pessoas de serem pessoas regredidas, pessoas infantis, né? Sofrimento lido como más escolhas, então não, tudo bem, você é viado, mas assim, é que você escolhe com essa roupa, e aí
Sofrimento vem, né, gente? Desculpa, mas você que tá fazendo essa escolha. Eu faço a escolha de pôr a roupa, né? Eu não faço a escolha de sofrer o que as pessoas vão fazer. Não vou escolha de ninguém, né? Exatamente. Tem muitos camaradas que andam de terno gravado e é viado. E é o normal, né? Exatamente, ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada. Exatamente. Está cumprindo o script, né? Não é? É isso. E é viado. É isso. Ignorando, a gente tem que uma clínica das sujeiras despatologiza vidas dissidentes, reconhecendo que muitas formas de sofrimento não são desajuste individual, mas efeitos colaterais de uma norma que nega a complexidade da existência. Então, assim, a gente pode observar, toda vez que vocês discutirem com alguém que é muito fundamentalista, a pessoa vai simplificar qualquer debate. Então, na questão do sexo, só existe homem e mulher, ponto. Gente de Deus, é tipo assim, depois de quase 30 anos que a gente tem mais de 100 gêneros diferentes, eles vão dizer realmente isso. Não, vai para a questão da biologia. Só existe macho ou fêmea. Gente, pessoas intersexuais estão aí para mostrar para a gente que não existe só macho e fêmea. Muitas vezes, dependendo do jeito que você considera o que é definidor de ser macho ou fêmea, o espectro aumenta assim, gigantesco, né? Eu, por exemplo, isso é muito engraçado, eu gosto sempre de contar esse fato. Minha testosterona, naturalmente, ela é uma testosterona que é considerada normal para mulheres cis. Então elas nascem, elas têm e tal. Eu tô ali assim, quase no limite, eu quase não sou homem, se for olhar pela minha testosterona, né? Então não faz sentido a gente fixar masculinidade, feminilidade em coisas únicas, porque elas não são simples de ser. Tá ali, mas é só uma partezinha, é uma coisinha ali, assim, ó, num mar de tanta complexidade. Vai mentir pra outra. Exato. Vai mentir pra outra. É exatamente esse sentimento. Você tem acreditado? Vai mentir pra mentiroso? Pior. Os afetos da clínica surgem, então, né, gente? A sujeira não é útil. Isso daqui não é para transformar também a sujeira em utilidade. Eu vou usar isso aqui utilitariamente. Não é. Ela, na verdade, desorienta, embaralha. É desorientando que o sujo acelera a dissecação da norma. Então, o que a gente vai pensar na clínica para atender essas pessoas? A vergonha não é para ser superada com orgulho, que seria, então, o que a clínica tradicional vai falar para as pessoas. Você tem que superar isso, você tem que ter orgulho do que você é. Mas a gente tem que escutar com uma linguagem do desajuste normativo, uma reação natural à pressão que essa pessoa sofre. A vergonha que ela sofre, ela não querer sair na rua, é por causa dessa pressão. A pressão, né? Não é por causa dele, não é porque ele sente essa vergonha. E aí ele tem que superar isso com orgulho do que ele é. Gente, meu Deus do céu, que doideira. Onde que a gente parou? Nojo na clínica suja, né? Não é ignorado ou racionalizado, porque na clínica limpinha, né, a gente vai querer transformar o nojo então numa coisa bonita, né? Fazer flores, vamos enfeitar, vamos superar a coisa, exatamente. Não, a gente tem que ver que o nojo é uma pista dos limites impostos a esse corpo, revelando a violência da norma. O nojo revela a violência que essa norma impõe sobre esses corpos. Ela não revela outra coisa. Ela não revela o que essas pessoas são. Ela revela o que fazem com ela. Fracasso não é superado com desempenho. Vamos lá superar. Você consegue superar essa tristeza toda que você viveu. E não, gente, pelo amor de Deus. O fracasso é uma sabotagem do ideal de sucesso imposto, mostrando a resistência do sujeito. Quando a gente fracassa, é porque muitas e muitas vezes os ideais que nos são impostos são possíveis. Né? Você tem que ser bonito, você tem que ir na academia, você tem que ter um bom emprego, você tem que ter casado, você tem que ter uma boa saúde, você tem que ter dinheiro, você tem que... Tem que ser forte, não pode tem que ser forte, não pode ser magrelo, não pode ter nenhum tipo de deficiência, você tem que ser... Gente, no meio disso tudo, fracassar é o que a gente mais tem, a gente mais faz todos os dias.
Não é eliminada a culpa, né? Não é eliminada com autoaceitação. Não, vou tirar minha culpa aqui aceitando quem sou. Gente, não. A culpa revela vínculos afetivos com o proibido, expondo a complexidade que são os afetos. Quando a gente se sente culpa, a gente está falando de relações complexas com o outro. Relações no qual eu existo, o outro existe e eu me sinto mal por determinado ato. São relações complexas, elas não devem ser superadas apenas no nível individual, como se, eu vou superar minha culpa. Não, mas você pediu desculpa para outra pessoa? Você foi lá falar com essa outra pessoa? O que você vai fazer com essa culpa a partir daí? Com esse sentimento horrível que você está sentindo, né? Senão não tem sentido. Em vez de tentar apagar esses afetos, a crítica suja os acolhe como parte da linguagem dos corpos dissidentes, nos quais habita uma potência crítica para desmontar a normalidade. Então a gente aposta nisso, né? A clínica... Nossa, eu estou falando muito? Quanto tempo, assim? A clínica normativa com o seu ideal... Eu fico a noite inteira escutando assim. Obrigado. A clínica normativa com o seu ideal de limpeza busca curar, ajustar e reabilitar. A sujeira é tratada como um ruído, desvio ou fracasso a ser superado. Mas o que essa limpeza produz e a quem que ela serve? Essa que é a pergunta. Quando a gente suja alguém, para quem que está servindo? Quem está ganhando com essa sujeira dessa pessoa? Ao invés de pensar em como desintoxicar uma vida envenenada pelos discursos de poder, por que não também assumir a intoxicação da norma como estratégia de defesa da vida? Por que a gente não assume, então, essa precariedade que a gente é exposto como uma força, como uma forma de... Não vamos aceitar essas normas, nos recusamos a definir quem somos por causa de um pipi ou por causa de uma vagina. Não somos isso, não vamos aceitar. A psicologia suja propõe, então, antimandamentos clínicos, né? Justamente para brincar aí. Gestos de desobediência afetiva e relacionados à teoria. Não acolhe para adaptar. Regra número 1. A gente não tem que acolher na clínica para adaptar a pessoa a uma vida horrível, que é o que tem em volta dela. Não ouça para harmonizar. Não é para ouvir, para fazer flores, jogar flores nisso, né? É como se fosse bonito aquele sofrimento, como se fosse digno o que aquela pessoa passa. Né? Não é para harmonizar, é para a gente chocar com aquilo mesmo. Não limpe para curar. A gente não está aqui para curar ninguém cura ninguém. Né? No máximo a gente cura si mesmo. E olha lá. Não normalize para incluir. A gente não vai normalizar o corpo, essa existência, só para a gente incluir, como se fosse assim. A Rita Von Hunt, não sei se vocês conhecem, mas ela tem um vídeo muito bom que ela vira e fala assim: o que as pessoas com deficiência querem? É inclusão? Não, é implosão, é implodir, é dizer assim, vocês não têm espaços porque vocês não pensam nas pessoas todas, vocês não pensam, vocês pensam em um tipo. Ela quer dizer no sentido assim, a gente deveria implodir esse sistema que faz com que isso daqui tenha um acesso limitado. Por exemplo, como que a pessoa PCD sobe aqui, né, para dar palestra? Alguém tem que subir ela, porque ela não tem como ela subir nas escadas. Né? Então a gente tem que implodir como as coisas são, não aceitar como elas são. É o que você falou, a gente tem que lutar, né? A gente tem que ir contra esses mandamentos de como deveria ser o mundo. A gente tem que ir contra, a gente tem que explodir isso. Mandar na gente. Exato. Como que a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer? Não aceitamos. Nossa, quem manda ali sou eu. Que vai se lascar pra lá. Não acredite que sua escuta é neutra. Gente, acho que também no último ano a gente psico sabe sobre isso, né? Muitas vezes os PICs e profissionais de saúde ficam nesse lugar. Nossa, não, mas eu estou escutando neutralmente, né? Eu estou escutando como se fosse uma coisa técnica. Gente, pelo amor de Deus, sua escuta tem
ideologia. Não é só sua fala, a sua escuta também. Como você ouve o mundo, também é ideológico, né? Então não tem nada de neutro na sua escuta. Não transforma o sofrimento em demanda de performance, porque aí muitas vezes isso também, né? Meio que essa coisa de tipo, não, então você foi lá, fez a cirurgia para transição de gênero, vai lá e mostra o quanto que você tá bonita, o quanto que... Não, gente, pelo amor de Deus. Que bom que essa pessoa acessou uma forma de existir no mundo, mas isso não é para ficar sendo exibido. Eu não estou dizendo aqui para não se exibir caso você queira, né? Mas a pessoa que está atendendo essa pessoa não é um chaveirinho, né? Para esse profissional de saúde virar para outra pessoa e falar: nossa, eu fui super empática com a pessoa LGBT que veio aqui ontem. Eu tratei ela pelo nome correto. Não, pelo amor de Deus. Clínicas sujas não tem como meta a asepsia, ninguém está querendo limpar, mas a vivibilidade. Como que a gente vive? Pois o sofrimento dissidente não é doença, é resposta. Normalizar muitas vezes é calar. Como assim? Como assim? Vamos pensar no que eu estou mostrando aqui com a discussão. Que normalmente a psicologia pensa em acolher as pessoas no sentido de limpar as coisas ruins que tem nela. A psicologia? A psicologia de forma geral, né? Estou pondo aqui como um campo bem amplo, não uma pessoa específica. Mas em geral, a psicologia e os atendimentos de saúde, principalmente médicos, principalmente outros... Mental também? Até o mental, infelizmente. Então, meio que quer limpar essa pessoa das coisas erradas, né? Quer limpar a sujeira dessa pessoa, o que ela viveu de pior, o medo, quer superar isso como se fosse deixar no passado e nunca mais estivesse no feito. E aí o que a gente está propondo aqui é justamente o contrário, é a gente ouvir a pessoa e pensar que esse sofrimento não é dela e que ela não tem que superar ele, ela tem que entender e conseguir conviver com esse sofrimento, né? Porque muitas vezes a gente, Leandro falou do ataque homofóbico, que sofreu também, sofreu um ataque homofóbico. Minha melhor amiga na época, ela teve o ligamento desligado por um homem que é 2 vezes maior que ela. Então, tipo assim, o que normalmente fazem com essas pessoas que vão ser atendidas quando a gente sofre? Vem cá, tadinho de você, que dó de você. Isso não é acolher, né? Isso é diminuir a gente. É dizer pra gente assim, ó, o que fizeram com você é normal. Acontece. Pode fazer comigo também. Acontece. Você tá sobre o risco. E aqui a gente está falando não para isso. A gente não quer paternalismo. A gente não quer que as pessoas ficam acolhendo a gente como se fosse para pôr debaixo do ombrinho, como se a gente fosse troféuzinho. Não, a gente quer... Coitadinho, né? Isso, a gente quer ter autonomia. A gente não é coitadinho. A gente é vítima de violência. Isso não torna a gente vítimas, né? A gente é vítima de violência, mas isso não faz a gente vitimizado pelos restos da nossa vida. Muitas vezes tenta fazer a gente ficar vitimizado, muitas vezes tenta fazer a gente ficar no sofrimento, naquela angústia, mas não, a gente tem que superar isso. Então é mais ou menos isso. Te respondi? Fechou. É sujando que se vive, gente. Ou psicologia, ou a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise se banham no profano, ou emergirão falsamente heróicas do massacre simbólico e material que avassala toda a experiência de ruptura. Né? Como se eles fossem os salvadores dessas pessoas. Né? Não convive com uma pessoa LGBT fora da clínica e acha que eles são os salvadores, né? Que eles são as pessoas que sabem dessas pessoas. Estudos de casos sujos de sangue. Advogo por uma psicologia sem pedigree, uma psicologia vira-lata, descompassada com os seus limites normativos da vida certa de ser vivida. Abraço a loucura, mesmo com medo. Torno-me louca, torno-me suja. As clínicas sujas não têm como objetivo salvar ou normalizar ninguém.
Seu propósito é fazer viver em meio à violência e à opressão, contaminando-se com aquilo que a norma tentou apagar. Elas buscam uma psicologia que se permite ser vira-lata, desapegada de formalidades e abraçando a loucura, os casos sujos de sangue, para descompassar-se dos limites da vida certa de ser vivida. Essas são minhas referências e esses são meus contatos, caso vocês queiram. É isso. Muito bom. Arrasou. Agora eu vou entrar na conversa. Bom, primeiro vou fazer uma apresentação que eu ainda não fiz, né? Eu sou o Leon Ferretti, sou fundador do coletivo Tudo Certo, estou como conselheiro estadual da diversidade, agora professor, produtor, ativista cultural, enfim, e na luta da construção do movimento LGBT. E o ponto que eu queria trazer desse debate, que eu acho que me cabe, né, é a parte da política pública, né? Porque a gente vê, a partir da fala da professora, do Fábio, a sua, Tícia. Pode ir, Ricardo. Eu vou lá, você não A partir das falas, do relato do Rick, da minha convivência com ele também, a falta de investimentos que cheguem na ponta. Por quê? Porque o problema que a gente diagnostica aí na militância, pelos relatos que a gente recebe, é a falta de acolhimento. São profissionais também do sistema cansados, aí eu estou falando do sistema público de saúde, eu falo do SUS, estou falando das clínicas particulares, planos de saúde, isso também acontece de certa forma, mas a gente tem que pensar em um coletivo maior. E esses profissionais são cansados, esses profissionais tratam os pacientes muitas vezes como linha de produção. Psiquiatras, você senta lá, o que você precisa? Você precisa comer, dormir? Você quer remédio para quê? Parece mais um dealer do que um psiquiatra, na minha concepção. Porque se eu chego e falo, nossa, estou precisando, eu posso mentir e falar qualquer relato ali, ele não tem uma investigação sobre aquilo, 5 minutos no máximo sentado na frente dele, muitas vezes nem olha no rosto. E ele tem que cumprir aquela meta de atendimento, também sei que ele não é culpado por tudo isso, porém isso atrapalha o tratamento das pessoas, né? Eu abro a situação que justamente o Ricardo me permite, mas a gente vem fazendo o tratamento dele para epilepsia, né? E uma investigação maior sobre, porque tem mais algo a ser investigado, mas nenhum psiquiatra até agora se sensibilizou. Quando hoje, trocando como núcleo reconhecer, que tem uma psicóloga para fazer o atendimento emergencial, ela fala, a partir daqui eu posso ir até um ponto, depois eu tenho que enviar para um outro instrumento aí que vai tratar essa pessoa, mas na UBS, qual que é a fila de espera? Para pessoa em sofrimento psicológico, enfim, emocional, qual que é o tempo de espera para essa pessoa? Qual que é o tempo de espera para ela ter o próximo surto? Qual que é o tempo de espera da família que adoece junto? Né? E o acesso a esse serviço é negado de uma forma explícita na sociedade de hoje. Pessoas trans ainda não têm um acesso pleno à terapia hormonal em franca pelo SUS. Quando fui procurar, junto com a DRS, muita articulação aí, procurar o CAPS como uma porta de entrada, eu recebi uma resposta, assim, uma minha resposta que eu fiquei pensando, poxa, mas é justificativo? Porque foi, não vai estigmatizar? Mas mais estigmatizado do que a gente já é. Será que a gente está preocupado com essa estigmatização ou em ter atendimento? Eu acredito que a gente está preocupado em ter atendimento.
mas é uma forma de se furtarem do debate. Então, a gente tem que pensar na formação continuada, em trazer novas visões de como fazer a psicologia acontecer no sistema único de saúde, mas isso não vem sendo construído, efetivamente. Se a gente pega o Plano Nacional de Saúde, né, a gente vê que o que é destinado ao recurso não chega. Não chega nas pessoas, não é suficiente. E quando que vai chegar? Quando que a gente vai parar de ir num psiquiatra e se sentir que está com um traficante ali? Que ele vai te drogar. Ele só vai te drogar, te mandar para casa, falar que você vai voltar ali 30, 60, 90 dias para pegar mais remédios. Ele muitas vezes nem avalia que você está aumentando a quantidade de remédios, né? Que um comprimidinho de clorelina não é mais suficiente, se eu estou tomando 3 comprimidinhos. E para as pessoas vítimas de violência, como eu também fui, ali bem explicitamente, enfim, que eu venho de um contexto de família, sem essa construção, eu não tive nem como procurar, não tive tempo. E ninguém naquele momento, mesmo exposto na TV, exposto na sociedade, ninguém falou, Léo, alguém te ofereceu ajuda? Uma terapia? Alguém te acolheu na sua psique? Não. Eu fui colocado uma semana depois na mesa da Câmara, com a Câmara cheia, para fazer uma fala sobre as violências. E isso traz marcas, isso deixa marcas. Eu penso também a autogestão dos nossos sentimentos é muito complexa, porque não fui eu que causei. Por que eu tenho que resolver? Não fui eu que causei. Eu não queria passar por sofrimento. Mas agora eu sou obrigado a correr atrás de um sistema falido para a saúde mental, que o SUS é um sistema falido para a saúde mental, que bom que ele existe, persiste, tem ótimos profissionais ali, porém que não tem a estrutura necessária para cuidar das pessoas. Se tiver... Se você quiser falar do Dr. César, você pode aceitar. Tá. É até interessante isso. Por conta das condições do Ricardo, né? A gente foi buscar uma estabilidade para ele através do INSS, PCP LOAS, então o direito das pessoas com, enfim, neurodivergentes e tudo mais. E durante a perícia, eu acompanhei ele, pedi para acompanhar até com o médico perito, só que não deixou eu entrar. Eu estava de uma distância de mais de 5 metros da porta da sala e eu ouvi o perito gritar com ele. Aos gritos, como alguém faz uma perícia com uma pessoa que já está ali tomando 6 tipos de medicamento, que diretamente vai afetar, né, a psique dessa pessoa, aos gritos. Que tipo de acolhimento é esse? O que ele não lê o prontuário do paciente que ele vai receber, a pessoa sai mais violentada lá de dentro do que como entrou. Revitimizada. Federal. E ainda, enfim, eu até pedi desculpa depois dele, mas eu usei aquela tática. Conheceu, Ricardo, o menino estava bravo com ele. Mas não era com ele. Eu estava falando, era para a porta do médico. Para ele me escutar. E ele escutou. E saiu lá fora. O que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo é que eu solicitei o acompanhamento dele, justamente porque ele não tem mais um cronograma aí do tempo e espaço, muitas vezes se perde nos fatos, né? E os estresses. Exatamente. Então, a gente precisa, às vezes, é uma questão técnica, né? Uma perícia tem que ser técnica também ali o laudo. Então, a gente precisa apresentar os fatos, apresentar, enfim, a documentação e toda a burocracia. E isso não é respeitado. Isso talvez vai demorar anos para ser respeitado. A gente
gente precisa pensar a saúde mental também nas casas do povo, na onde se faz as leis, nas destinações de recursos. A gente tem um núcleo reconhecer. Por que a gente não consegue ter ali um atendimento continuado? Qual é o custo desse atendimento? Será que esse custo é tão grande assim para os cofres públicos? Será que não é prioritário a gente cuidar das pessoas, principalmente ali que é um núcleo de acolhimento a vítimas de violência? Será que é só o emergencial? Os CAPs? Será que realmente estão estruturados? Os CRAS, CREAS, por que não pode ter ali cuidado continuado? A saúde preventiva da nossa mente, dos nossos sentimentos, né? E eu acredito que, apesar de eu não ter esse conhecimento técnico sobre a mente como vocês, eu tento construir, fazer minha parte, mostrar que a gente tem gente capacitada, a gente pode capacitar os profissionais que já estão na rede, que a gente tem que ampliar o investimento. Como eu disse ontem, ocupando a tribuna da Câmara, nós, e foi citado que esqueceram os homossexuais no projeto de lei, eu falei assim, o problema não foi esse projeto de lei, o problema é que a gente esqueceu do orçamento, a gente é esquecido na saúde pública, a gente é esquecido na segurança pública, a gente é esquecido pela cidade, e que as nossas irmãs trans travestis não é nem esquecidas, elas são apagadas. Elas ainda estão no passo anterior. Elas estão apagadas. É aquilo que eu falei, né? Nós passamos a estar numa categoria de quase humanos, né? Essas ainda não conseguiram nem acessar, ainda são inumanas, né? Ainda são pessoas inumanas, não são consideradas pessoas, né? Então, independente de ser negro ou branco, né? Uma coisa, né? Os brancos sofrem mais. Não, com certeza, né? O racismo está aí para, infelizmente, mostrar isso pra gente, né? Mas uma coisa que você falou que veio, né? Franca, que é uma cidade com mais de 400 mil habitantes, não tem tratamento hormonal pelo SUS na cidade, né? As pessoas trans aqui têm que se deslocar ou para Ribeirão Preto ou para outras cidades ainda mais distantes para conseguir fazer o tratamento. Araraquara também tem, por exemplo, e é uma cidade menor, se não me engano, do que Franca, exatamente. E aí, uma outra coisa, né? Isso que você falou é tão essencial, a gente é tirado do orçamento. E aí, tipo, se a gente não está no orçamento, como que a gente faz qualquer coisa, né? Como que a gente faz qualquer coisa? O que é destinado, por exemplo, hoje, se não me engano, em 2025, está completando 15 anos do Programa Nacional de Saúde LGBTQIA+. Qual que é o orçamento? O quanto que representa essa política no orçamento total da saúde? É irrisório, é quase inexistente e mais. Por exemplo, né, Franca é um absurdo que a gente vive aqui. Na década de 2000, eu não vou lembrar o ano, eles conseguiram, baseado numa lei que é uma lei estadual aqui de São Paulo, que diz, já há tempos, também da década de 2000, de que pessoas não podem ser discriminadas em ambientes privados por conta de serem LGBT, né? Não é desse jeito da lei, mas enfim. A lei tá aí, mas não funciona. E aí, Franca foi lá e, mesmo com a Câmara dos vereadores que a gente tem, horrível, que eles conseguiram passar. Gente, a lei caducou, nenhum prefeito foi lá e assinou a lei. Ele só precisava assinar. A lei estava aprovada, garantida. Ninguém. A lei caducou. Caducou. É um absurdo. É muito louco a gente pensar nisso, sabe? Assim, que doideira. Já é uma vitória sem precedentes a gente ter conseguido passar na Câmara dos Vereadores. A lei caducou porque ninguém foi lá assim. Ganhou, mas não levou. Gente, é muito doido. E essa questão, inclusive, eu sempre gosto de colocar, independente de campo político, de ideologia. Nós
Nós somos esquecidos pelas pessoas que tomam as decisões do nosso país. Nós somos esquecidos. Nós somos esquecidos no acolhimento. A gente tem 5 pautas no Close Certo muito bem definidas. O mapeamento LGBTI+. A gente precisa saber quem somos, onde estamos, qual é o nosso grau de escolaridade, de renda, enfim. Obrigado, menina. Obrigado, arrasaram. A gente precisa do levantamento de dados consistente da nossa comunidade. Precisamos de segurança pública, porque precisamos estar vivos. Precisamos de saúde. Por quê? Porque a gente tem que estar saudável. Vivo e saudável é o mínimo, né? Eu penso. A gente precisa de uma casa de acolhimento, porque a situação de vulnerabilidade que a Júlia fica é do dia para a noite. É no estalar de dedos, é numa frase soltada errada no ambiente errado, ou a frase certa soltada no ambiente errado, provavelmente. E a gente precisa de um instrumento, que seria o Conselho Municipal para Políticas da Diversidade. Algo que a gente sabe que pelos próximos anos não vai acontecer. Não vai acontecer na nossa cidade. Tivemos uma reunião com o Alexandre, com o prefeito, acho que foi ano passado, não foi? Não, não precisa. Tá. A gente teve uma reunião com o Alexandre, acho que foi ano passado, com o prefeito. Alguns anos atrás. Sobre a casa. Sabe o que ele falou? Mas a gente tem a casa de passagem. Sim. Tem a casa de acolhimento. Centro-pop. Tem o centro-pop. Como que você vai colocar um LGBT no meio daquele bando? Coloca uma travesti lá. Então. Foi essa o meu questionamento. Tá, esses instrumentos estão preparados para Esse é um negócio os de profissionais têm boa vontade, lógico. Mas eles têm recurso? Eles têm treinamento? Todos os profissionais de saúde estão preparados para acolher? Quando a gente vai para uma emergência, eles já convulsionam na rede. Aqui nesse auditório, durante uma sessão da Câmara, enquanto estava acontecendo aqui. Fiquei tão nervoso com uma fala do irmão do vereador. Inclusive sobre saúde. Eu não posso. E daí, enfim, quando a gente chega no lugar, é tratado como um número, muitas vezes. Igual eu falei, a culpa nem sempre é do profissional, porque está sobrecarregado também, muitas vezes. Mas em outros casos, poderia ter sido feito melhor o acolhimento, o mínimo. Perguntar o nome, se está bem, olhar no olho, tudo bem. Quando eu sou usuário do serviço público de saúde, a primeira coisa que eu peço, geralmente, quando eu tenho que passar, é pedir, eu olho lá o nome, né? Fulano, você pode olhar no meu olho? A primeira coisa que eu peço, porque geralmente eles nem estão olhando para mim. Então eu peço, você pode me olhar, por favor, enquanto eu converso com você? Eu tenho essa capacidade de pedir. Mas e as outras pessoas? As outras pessoas geralmente não têm esse empoderamento ou provocação que eu tenho. Às vezes não tem nem essa noção, né? De que precisa também, né, existir empatia. Né? Não tem nem a noção de que precisa, né? Eu sempre fez lembrar de um detalhe também. Uma vez eu cheguei numa clínica e aí, tipo assim, tinha uma moça lá gritando com a atendente, não sei o que, não. Fui atendida, né? A hora que eu fui atendida, eu chamei ela pelo nome, estava escrito, né? Falei, fulana. Gente, se vocês virem, essa mulher, mas ela abriu um sorriso, que eu não sei da onde. Ela falou, nossa, ninguém me chama pelo nome. Eu falei, nossa, que pena, né? Seu nome tá aqui. É isso, né? Assim, então, são detalhes, né? Que a gente não é instruído, a gente não aprende a ser empático, e aí é o que você falou, existe a precarização, existe a gente não culpa o indivíduo, a gente está culpando o sistema que produz esses indivíduos, essas pessoas que não conseguem te olhar no olho, porque elas têm que cumprir 12 horas de atendimento, porque elas têm que ver não sei quantos pacientes. Trabalho forçado, na verdade. Exatamente, então assim,
É muito difícil ter empatia no ambiente 30. E aí, é o que você falou, se a gente não for incluído no orçamento, se a gente não tá nesse negócio... Eu com os médicos, tem que brigar mesmo, tem que fazer barraco mesmo. Não, tem que dar coisa Porque você me conhece de anos. Não, e é isso que aqui, ó, a clínica suja é sobre isso. É sobre fazer barraco mesmo. É sobre não ficar quietinho. É sobre não baixar a cabeça. Não vamos. O segurança que estava lá no outro dia encontrou comigo na rua, né? Veio pedir desculpa. Porque ele tentou barrar o Léo. Pediu pra eu ter calma com ele convulsionando com o braço puxado. Calma. Eu olhei pra ele, assim, primeira coisa, você pode falar comigo sem colocar a mão em mim. Pode conversar comigo sem falar em mim. E outra, não me peça calma não. Não me peça calma, principalmente eu sei quanto de emenda parlamentar vai para Santa Casa. Eu sei que pessoas pretas, mulheres pretas e pessoas pobres recebem muito menos analgésico e anestesias do que pessoas brancas em planos de saúde. Para as mesmas dores. Porque o povo preto está acostumado, é forte, aguenta. A gente tem pesquisas já que falam isso. Especialmente mulheres negras, né? Especialmente mulheres negras. Não, violência obstétrica. Aí ele foi pediu desculpa, você me desculpa. Fiz alguém refletir. É horrível, né? É horrível. A Sofia tem uma parte do texto que ela fala assim, nesses anti-mandamentos, né? Onde ele fala assim, se possível, passe cheque num viado de direita. Se possível, dispute o problema, o voto de um taxista escroto. Se possível, roube algo da casa de um boy escroto. Né? Desobediência, não vamos ficar aqui quietinho, não. Mas você tem que falar de uma coisa, eu nunca tive nada. Tá funcionando. Eu acho que a gente, às vezes, a gente não precisa assim, colocar em pautas coisas como aconteceu lá. Porque esse rapaz, esse segurança, ele está fazendo o trabalho dele. É como ele foi ensinado. Então, foi como ele foi ensinado. E as moças que estavam atendendo a gente não atendeu a gente direito, né? Porque ela viu que eu estava. Na verdade, ele só recebeu a medicação para a dor da luxação. Eu falando uma coisa óbvia, que eu acredito para as pessoas da saúde, que se ele continuar sentindo dor, ele ia continuar convulsionando. Uma pessoa do lado, se continuar sentindo dor, e aí eu já botei de frente com eles, o que eles fizeram? Eles entenderam rapidamente, né? Eu perguntei, tem um médico assim, capaz de tirar a dor de um paciente. Mas o que acontece? A nossa lei, a nossa rede municipal, não falo só aqui em Franca, não. No nosso Brasil, ela está escassa. Aquele negócio está bagunçado. No Brasil, infelizmente, mesmo, a nossa saúde está muito bagunçada. Mas aqui em Franca não, qualquer lugar que você for, está desse jeito. Mas por quê? É muita gente. Você vê essa gripe agora está dando uma pessoa? Está todo mundo gripado aqui na cidade. Você vai conversar, alguns estão gripados. Conversar, alguns estão gripados. Mas cadê esses remédios? Cadê o dinheiro que vai para a saúde? Porque dinheiro tem. Dinheiro tem. Mas aí você vai falar com um, fala com o outro, vai falar com o outro. Aí eu lembro, eu sempre me apego no Vergara, quando ele foi secretário da saúde aqui. Sempre me apego nisso. Que o cara chamou de ladrão dentro da cama, ele deu um tapa na cara de uma parada. Você lembra disso? Você lembra? Eu lembro. Você lembra? Ele foi lá, deu um tapa na cara de uma parada, chamou de ladrão. E ele era, na época, ele era vereador e secretário de saúde, ele tinha 2 cargos. Só vou concluir minha fala, né? A gente já passar para o encerramento. Só para concluir a questão dessas políticas públicas, quando você falou do registro, o registro é um formulário a ser preenchido no nascimento. Quando vocês fazem um atendimento, eu acredito, principalmente pelo sistema único de saúde, também tem que ser gerado um relatório, né? A gente tem as partes burocráticas. E daí eu também deixo uma provocação para ser pensada por quem está assistindo, pelos profissionais dessa área. Como modificar isso? Sem ferir também a importância de gerar dados. Como
modificar essa estrutura. A gente está montando ela, mas como modificar ela? Porque eu quero viver num mundo onde não precisa ter marcadores sociais, de gênero, mas isso é o ideal, isso a gente não tem. Mas a partir do que está colocado, é importante ter um marcador de gênero, de sexualidade, de raça, de classe. Mas como a gente pode trabalhar esses marcadores para eles serem menos invasivos? E como políticas públicas podem e devem estar atreladas a isso? Isso é algo para a gente ainda construir. Como construir as políticas públicas sem precisar desses marcadores que também deixam a gente taxado na sociedade, que nos estereotipa, que nos estigmatiza, e o quanto os nossos corpos são violentados diariamente e não tem esse tratamento, não é pensado essa estrutura. E quanto tempo vai demorar para adquirir essa estrutura? Né? Enfim, para concluir isso, o Clube Certo continua nesse levantamento de dados, principalmente para atender as mulheres trans travestis. Eu tive a promessa ontem de um vereador, falando que a gente pode levar mulheres trans e travestis que não estão sendo atendidas pelo gabinete dele. Né? E ele, como presidente da Comissão de Saúde, disse que resolveria. É um parlamentar do governo, né? Ligado ao governo, o que eu achei uma fala muito boa, porque para mim, qual é o seu objetivo? A gente tem que sentar e conversar com todo mundo. Se ele propôs resolver esse problema, eu espero que tenha tido ciência pela minha fala, que não é uma das casas. Só o coletivo Clube Certo tem mapeado mais de 50 pessoas trans travestis sem tratamento hormonal na rede. Então a gente precisa acolher essas pessoas urgente, não só o tratamento da terapia hormonal, mas tudo que ela engloba. Quem sabe essas pessoas conseguem refletir sobre isso e trazer o ambulatório trans para né? Uma política pública tão necessária que temos já um projeto pronto para trazer. Sabemos de onde vir o orçamento, sem afetar os cofres públicos municipais, e trazer mais qualidade de vida para a nossa comunidade e para quem é mais estigmatizado dentro da nossa comunidade. É isso. E para terminar, o Putinho vai falar uma última fala. O Cruz Certo está aí, ele veio para arregaçar, tá? Vou falar o nome mais bonito. A gente não vai parar, pode querer atrapalhar, pode querer fazer o que quiser com a gente, mas o Cruz Certo não vai parar. A gente, enquanto tiver o Leandro na nossa liderança, enquanto a gente puder fazer o que puder fazer, não só pelos trans, mas também pelos héteros, porque tem muito hétero que precisa de ajuda. E às vezes a gente fica falando de trans, de gay, de homossexual, e a gente esquece de falar de hétero, que também precisa. Dos pobres, tá? né? Pessoas vulneráveis, pessoas que estão pretas, pessoas que estão na rua. O Cruz Certo vai lutar por vocês. E nós não vamos parar. Pode vir quem for para querer segurar nós, mas não vai segurar. Porque nós é esquisito, hein? Nós somos chatos. E nós vamos para essa cabeça, viu? Gente, que vocês tenham uma boa noite. Muito obrigado, muito obrigado a você. Muito obrigado a você. Eu esqueço o nome. Fábio. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente espera que vocês estejam ouvindo ou assistindo aí a câmera. Ajude nós, dá uma forcinha para nós, porque pensa bem num coletivo que está começando há poucos anos e precisa de ajuda, porque ninguém consegue. A gente tem que se unir, gente. Vocês que são lésbicas, gays, homossexuais, LGBT, que se lasque, que seja que for, vamos se unir, vamos abraçar essa causa, sabe? Porque se a gente não se unir, a gente não vai conseguir. E a gente sozinho, sabe que é ditado que uma andorinha não faz verão?
Então a gente tem que se juntar todo mundo, vamos se unir, vamos. Interessa partido político, interessa qual seja a sua ideologia, a raça, a religião, não sei lá. Vamos se unir, porque se a gente se unir, a gente vai conseguir colocar essa casa funcionando aqui na Franca e todo mundo vai ser abençoado. Vocês tenham uma boa noite. Desculpa a falação do presidente. Eu acho que só para finalizar, né? Eu queria agradecer de novo todo mundo. E pensando no tema, né, da mesa de hoje, né, diversidade, potência e cuidado. E fiquei pensando, enquanto todo mundo estava falando, né, por que, né, diversidade, potência e cuidado, né? Porque uma sociedade heterogênea, uma comunidade heterogênea, não vai fazer diferença, não vai mudar, vai manter, vai ser a mesma coisa sempre, né? Então, se a gente não estiver nesses lugares, né, se as pessoas LGBTs não estiverem nesse lugar, não tiver as pessoas pretas, não vai mudar, né? Então, eu acho que é sempre bom a gente estar sempre se colocando nesses lugares, né? E entendendo que nós somos, sim, capazes de estar nesses lugares, né? A gente é, sim, sempre colocado no lugar de insegurança, no lugar de dor, no lugar de, enfim, de todos os adjetivos negativos que existem. Mas é muito mais do que isso, né? A gente precisa realmente entender que a sociedade, ela precisa da gente também, porque senão ninguém vai pra frente. Obrigado. Todo mundo, precisa de todo mundo. Eu também queria agradecer muito, Leon, Tecno Certo, Fábio, Ricardo, a professora Maria, que já está mais aqui também. Eu vou para você. Muito obrigado pela oportunidade. Puxando isso que o Fábio falou, né, o que normalmente as normas sociais fazem a gente acreditar? Que as coisas são simples. E nada, especificamente a natureza, não tem nada de simples, não. Tudo é complexo, tudo é integrado, tudo tem várias partes, tudo é intrinsecamente necessário ao funcionamento total das coisas, né? E eles querem fazer a gente acreditar que as coisas são simples, né? Eles querem fazer acreditar que as nossas identidades são simples, que elas podem ser baseadas num órgão genital específico. Eles querem fazer a gente acreditar que um hormônio define o que a pessoa é. Eles querem fazer a gente acreditar um monte de coisa que é simples. A gente tem que recusar as coisas simples, a gente tem que recusar as explicações fáceis. As coisas na sociedade, especialmente a natureza, são complexas, elas não são simples. E a gente tem que lutar pela complexidade das coisas, não pela simplicidade das coisas. Agora, tem umas coisas que são simples, né? Ódio é fácil de ser localizado enquanto ódio. Violência é fácil de ser localizado enquanto violência. Existem coisas simples. Agora, não dá para achar que tudo, especialmente no que tange a nossa identidade social, é fácil de ser resolvido, é simples de ser lidado. Não é complexo. E a gente precisa de complexidade, né? Então, parabéns aí pela iniciativa, parabéns por todas as, né, coisas que o Clube Certo tem conquistado, parabéns pela luta de vocês e espero muito estarem presentes também nessa luta como puder, se precisarem de voz, né, enfim. Porque ia ser assim, nossa, eu nem sei dizer o quanto isso traria inúmeros benefícios para a cidade. Eu não vou segurar para te deixar. Mas é isso. Obrigado por isso. Bom, agradecer mais uma vez ao Unifacef, essa mesa maravilhosa que esteve aqui hoje, em nome da professora Fátima Colares, ao nome da Tice, do Ricardo, do Fábio. Essa é uma oportunidade única de debater. Que bom que ficou registrado, porque foi uma aula que vocês deram aqui, de verdade. E que bom que está um registro para ser replicado. Que bom que a gente tem isso para ser trabalhado. Então, quero agradecer mais uma vez o espaço, a participação de todo mundo e dizer que com orgulho e com amor o Close É certo. certo.
Muito bom, gente. Incrível.